Fala, meu amigo. Fala galera, e aí cara, certo? Tudo certo? Show de Certo. bola, Bora para mais uma live. Então, vamos nessa. segunda-feira, eu fiz uma enquete esse final de semana perguntando o que a galera Pra ver. preferiria, né? Assunto de admin, de developer, de carreira ou assuntos aleatórios. E o de Sim, developer estava ganhando, mas no final ali da disputa, o de admin virou o jogo ô e louco, acabou ganhando, chegando em primeiro lugar aí. Então, show. a gente hoje vai fazer de um assunto voltado para admin, amanhã um assunto voltado para developer e na quarta-feira a gente tem um webinário, então a gente não tem a live aqui no Instagram, só o webinário pelo YouTube. Isso aí, É, e na quinta-feira a gente vai trazer um assunto de carreira, então para agradar a todos os gostos, a gente vai tratar um assunto aí durante a semana diferente e tentar intercalar isso para não ficar muito repetitivo. isso Bom, aí, o todo assunto que a mundo gente quer ganha. trazer, exato, o assunto que a gente quer É, trazer para vocês hoje é Salesforce Optimizer. Queria saber aí de vocês quem já ouviu falar do Salesforce Optimizer, quem já usou e se sabe o que é, né? ó, vou Dá começar alguns por mim. Eu, segundinhos aí. eu já, eu já ouvi falar, sei o que é, mas eu não cheguei a usar Nunca usou. ele dentro de. Nunca usei, nunca cheguei a usar. Sei de algumas coisas sobre ele que são muito interessantes e que a gente pode, que a gente deve usar, né? Mas usar mesmo eu não cheguei a ir lá nos steps e concluí-los. Ah, o William falou que viu uma extensão. Não, não é uma extensão não, William. É, Ele é uma ferramenta, então vamos para o primeiro passo, né? O que é, né? O Salesforce boa. Optimizer é uma ferramenta da própria Salesforce e, e por baixo dos panos, o que ele faz? Ele analisa todo o seu metadado. Quem não sabe o que é o metadado, a gente já fez uma live aqui sobre isso. Tem um Sim, post sobre metadados do Arthur lá no blog, então procura que vocês tá vão bem descobrir o claro. que é. Boa. Vocês descobrir onde vive esse bichinho aí. E, e por baixo dos panos, ele analisa todo o metadado da sua organização e ao final dela ele gospe para você no seu e-mail um relatório, um PDF completo, detalhando a qualidade da sua org, né? Sim. É. Então, coisas que ele analisa, né? Então, ele Workflow, analisa limite, se você está perto de estourar o boa. limite de dados ou não, limite de dados, Registro, limite de arquivos, limite de recursos estáticos, limite de campos, regras de validação, workflow. Ele faz uma análise em termos de uso de usuário e licença, se você está bem equilibrado. Ele fase de faz teste. a cobertura de teste, ele dá uma olhada na sua classe de teste, adoção do mobile. Então, assim, tem uma série de varreduras que ele faz. A cada versão deles, eles vão incrementando mais coisas para ser olhado. Então, se você já rodou, se você conhece, já rodou, com certeza, se você rodar agora de novo, a menos que seja recente, né? Mas se você rodar de novo, você vai ver que você vai ter mais detalhes, né? Então, o Salesforce é Sim. uma ferramenta que ela está sempre incrementando e essa ferramenta acaba trazendo uma visão geral da sua org, né? Sim. E É, ele te dá vários semáforos, né? Então você é tem isso que eu lá ia falar. é, ele tem uma das primeiras páginas ele fala, ele te explica como você medir isso. Ele chama de escala de impacto. Então você tem um sinalzinho verde, quer dizer que tá ok, você está dentro do limite, tudo ok. Você tem um semáforo amarelo, quer dizer que alguma coisa ali está perto de dar ruim. É, ele tem um laranja com duas exclamações, que aí já está bem Tá perto ruim, mesmo de dar ruim. tá O ruim vermelho, já. que já foi, e uma estrelinha que quer dizer que dá para você melhorar ainda, né? São os pontos a Bom, melhorar, né? é. E o que mais que ele tem de bacana? Bom,
como que eu conheci esse cara? Contando um pouco da história, né? Boa. Para quem não sabe, a Salesforce tem um serviço chamado Salesforce Premier. Então, quando você contrata o suporte da Salesforce e você contrata o suporte Premier, dentro desse suporte Premier você tem direito a aceleradores. O que são aceleradores? Um profissional da Salesforce vai te ajudar em alguma tarefa. Tá? Um dos aceleradores que eu fiz na época foi um cara chamado Org Health. Então, uma das primeiras coisas que ele fez na minha org foi: Fernando, executa o Salesforce Optimizer e envia para meu resultado para eu poder ver. Então, Pra a analisar, primeira né? coisa que ele fez início ele analisa e depois de um tempo ele dá uns feedbacks. Aí depois ele roda outras ferramentas da própria Salesforce, que ainda não é de uso interno deles, e dá outros feedbacks. Então, a ideia desse acelerador, Org Health, é olhar a org como um todo. E uma das principais ferramentas é esse Salesforce Optimizer. Né? Então, ele dá um bom norte para quem é administrador entender como que tá a org. Tá? Sim. Então, qual que é o ponto legal do Optimizer? Ele roda na mesma camada que você roda uma validação de pacote. Então você não precisa ter medo de, vou rodar em produção, vai afetar minha performance da minha org. Não, você pode rodar sem problema nenhum. Sim. Então se você quiser rodar ou É. em sandbox, se você tiver uma sandbox atualizada, ou em produção, não precisa se sentir culpado por estar rodando isso em Sim. produção. Né? Eu acho uma questão que eu acho legal é quando usar o Optimizer, né? Você, por exemplo, você tem a org há, sei lá, 2 meses, 3 meses. Acho que ainda assim, a não ser que você tenha muito desenvolvimento dentro dessa org, né? Não é interessante ainda de você rodar o Optimizer, né? O ideal é que você siga as boas práticas e não precise usar o Optimizer ainda. Mas eu acho que depois de um ano e meio, acho que é sempre interessante rodar para voltar justamente aquelas, entre aspas, gambiarras e voltar para sua org ficar como deveria, né? Eu acho que uma coisa que é interessante fazer, né, depois que você receber esse reporte, você fizer uma análise, você tem que começar um serviço de faxina, né? Sim. E nesse serviço de faxina, o pessoal está falando que está travando um pouco. Me fala aí se tem mais gente passando por isso. Aqui pra Tem gente, o Elton. aparentemente está normal, tá? Sim. Checa se a conexão de vocês está ok aí. Bom, mas continuando, né? Depois que você analisa esse relatório, você tem que começar a fazer uma faxina. Então ele vai te apontar, por exemplo, que você está estourando o campo de um objeto, Boa. que você está Campo que você estourando não regras usa, de validação. né? Então, esse tipo de coisa que a pessoa está falando que tá tranquilo lá. Esse tipo de coisa Uhum. que o relatório vai te ajudar a identificar, né? Porque em linhas gerais, geralmente, dificilmente a gente vai parar para olhar no objeto e ver se a gente Sim. está próximo de estourar um limite de quantidade de campos ou não, né? E esse relatório ajuda nisso. Já te dá um bom norte para onde começar a olhar, né? Sim. E tem uma ferramenta muito interessante que ela chama Field Tip. Se você jogar no, Boa. no App Exchange, Field de campo e Tip de dica, ele é uma ferramenta que ele vai analisar todos os seus objetos, todos os seus campos, e vai te dizer qual campo você não tem utilizado há um bom tempo. Então, Uhum. isso é comum da gente ver. Né? A gente pega uma org que foi criar um objeto, depois desse objeto criaram vários campos, e muitos campos ficaram esquecidos lá e ninguém usa aquilo lá para nada. Né? Sim. Então, isso é uma forma de você ver campos que não são tocados há muito tempo. Há Uma muito forma de tempo. você, uma forma de você começar a limpar esse lixo aí, né? Ó, o John Um, fez uma pergunta. John fez uma fala aí. pergunta aqui, ó. Exemplos do que pode ser ruim numa análise do Optimizer. Cara, você está perto de limites, né? É, Limites de campos personalizados, objetos personalizados, limites de regra de validação. classe de teste. Acho que.
É classe de importantíssimo que todas teste. tenham cobertura. Isso pode ser bem ruim. Isso demanda um tempo Uhum. também, por exemplo, se você está em produção, roda o Optimizer e identifica que muitas das suas classes de testes não têm cobertura, é um ponto de atenção. Então você tem que voltar lá para a sandbox, fazer as classes de testes e Trigger por subir objeto, novamente. isso é comum, a gente vê em algumas orgs. Não é comum, né? Na É, verdade, deveria ser, não deveria ser ser. não deveria ser comum. Mas, infelizmente, em alguns casos a gente encontra orgs que você tem um objeto com 2, 3 triggers para o mesmo objeto. Então, isso com certeza vai Sim. ser algo que no relatório vai estar vermelho lá, gritando para você, pelo amor de Deus, corrija isso. É. Outro tipo de limpeza que acho que é interessante você fazer, aí é mais olhando um pouco para a limpeza e aproveitando o gancho Uhum. do que você vai receber desse relatório, limpeza de relatórios. Isso é outra coisa também que acaba gerando muito acúmulo dentro do Salesforce, né? Você faz um relatório, extrai aquele dado, larga o relatório lá e fica. Fica aquele relatório Esquece lá ele para lá. sempre, né? É. E você consegue, por incrível que pareça, criar relatório dos relatórios. Então você consegue fazer um relatório dentro do Salesforce e aí você faz um relatório dos relatórios e você filtra, por exemplo, os que não foram utilizados há mais de um ano. Dentro do relatório você tem um campo chamado última execução. Então você consegue ver relatórios que não foram executados há pelo menos há mais de um ano. E isso vai te dar para você uma série de relatórios que você pode, né, possivelmente excluir. Né? Exclui. Óbvio que vai ter, depender uma análise profunda de cada um. Eu lembro que quando eu fiz isso na empresa que eu trabalhava, eu tinha mais de 400, quase perto de 500 relatórios que não eram utilizados. E sem dó eu limei todos, cara. Limei tudo porque estava lá um relatório há mais de um ano sem ninguém Sim. executar, quer dizer que estava totalmente esquecido, né? Uhum. E Isso com certeza também apontaria no seu Optimizer lá. eu não O sei se file ele, e o eu não Data sei se, Storage, ele aponta. mas aquele relatório não consome muito, né? Eu não sei se ele apontaria isso, É, não. No meu caso, eu mas não lembro que ele não 500 apontou. relatórios É, é considerável. É um uhum, número considerável. eu não considero. Mas eu lembro que a ferramenta que a Salesforce executou no Salesforce, no Org Health, ele trouxe isso. Agora que eu recuperei na minha memória aqui. Porque eu estava tentando imaginar como é que eu tinha chegado nesse lance do relatório, né? Entendi. Então, ele faz a ferramenta que a Salesforce tem. Eu não sei se isso já está hoje no Org Health, mas na época foi uma ferramenta deles, interna deles, que deu esse input para a gente, dizendo que tinha relatórios Uhum. lá abandonados, né? E ele faz até mesmo o levantamento de usuários abandonados. Olha, tem X usuários aqui que nunca logaram na sua ferramenta, né? Por que você está gastando uma licença com esses caras, né? Então Boa. tem todos esses aparatos que o Salesforce Health ajuda. Então, se Isso você, aí. desculpa, Salesforce Optimizer, se você nunca utilizou o Salesforce Optimizer, recomendo fortemente que você dê uma olhada nele. Acho que o que você vai extrair lá da sua org vai te impressionar. Tenho certeza disso. Quando eu É um olhei ponto ele de a primeira atenção. vez, Acho que é um ponto de atenção para o seu projeto, né? Provavelmente, se você não gerou e a sua org tem, vamos supor aí, 5 anos, com certeza vai demandar alguma é, mudança, algum esforço aí você vai ter para uma org, ajustar, para uma voltar org de 5 anos, geralmente a pessoa já está pensando até em pegar uma nova org e fazer um projeto do novo, de migração, né? de migração, exatamente. Com certeza. Infelizmente, isso é o que a gente passa por algumas consultorias aqui, né? Que lá atrás fizeram um projeto de certa forma mal feito e hoje eu vejo várias empresas fazendo isso, né? Uhum. Criando uma org nova e fazendo uma migração para essa org nova, né? E às vezes é o trabalho mais fácil, né? Até. É, Acho que é é. muito Eu melhor. sugeri, eu sugeri isso na época que eu estava à frente da Salesforce, na empresa que eu trabalhava. Não levaram muito a sério, embora depois cogitaram, quem ficou lá cogitou isso de novo. Eu sei que você já cogitou isso também, onde você trabalhava, né? Eu Então, fiz isso. Inclusive, estou com um projeto de migração. E aí, então acho que tocando, né?
Eu acho que isso acaba sendo uma realidade que a gente enfrenta muitas vezes, né? Vocês já Sim. enfrentaram isso? Fala aí nos comentários. Quem já pegou uma org que dava mais vontade de fazer ela do zero do que dar manutenção É, nela, né? do que da manutenção. Você já sabe que tudo que você vai mexer ali de novo vai bater em uns quatro outras coisas que com certeza vão ser necessárias correções e aí demora mais tempo do que às vezes nem vale a pena, né? Há pouco tempo atrás eu peguei uma org que, para vocês terem uma ideia, ela nem entrou full em produção ainda, né? E ela estava sendo desenvolvida há 1 ano e meio, quase 2. E quando a gente olhou a qualidade da org, ela tinha praticamente 0% de cobertura de código. Aí você pergunta, mas como é que eles conseguiram enviar isso para produção com 0% de código? Os Nossa, é famosos verdade. testes fakes. Então a org ela tinha praticamente 100% de testes fakes, centenas e centenas de linhas só para passar no teste e dar cobertura, né? Então imagina que para você subir uma classe Apex de sandbox para produção, essa sua classe tem que ter pelo menos 75% de cobertura. A org como um todo tem que ter pelo menos 75% de cobertura. Então o que, Uhum. que o grande gênio que fez isso daí pensou, né? Ele falou, Grande se eu tenho artista. 100 linhas e preciso ter 75% de cobertura, então basta eu colocar inúmeras linhas a ponto de 75% das linhas serem Cobertura. linhas aleatórias, linhas de cobertura. Sim. Então ele fez um método. Não vou nem ensinar vocês, pelo amor de Deus. Acho que Ele, isso não vale, eu não vale lembro, a eu pena lembro. aqui. Ele fez um Mas for e colocou I++ até dar 75% de cobertura. não era for, não, era só o I++, cara. Era só I++, Era entendi. Ele só centenas, contou. centenas, centenas, centenas de linhas com I++, e no final ele dava Muito um bom. return. Então, Não façam algo isso. realmente, algo realmente assustador. E deu um baita trabalho. Foi praticamente 1 mês em cima de classe de testes para conseguir fazer cobertura da org, né? Na Uhum. realidade, a nossa meta era, ao final desse trabalho, chegar com 80% de cobertura. Isso foi o que a gente, em tese, vendeu para o cliente. Olha, a gente vai entregar a sua org com 80% de cobertura de classe de teste. A gente entregou com 85%. Né? A classe que tinha menos cobertura era 75%. Então, de certa forma, aí, pelo menos isso foi um grande sucesso. Bom, tô vendo que tá chovendo perguntas aqui, deixa eu ver. Comentários, né? Ótima observação de Uhum. relatórios, eu. Aí, ó. O John perguntou: a possibilidade de uma empresa ser grande o suficiente para atingir todos os limites do CRM? E o William respondeu aqui, ó. Ele já viu org Mudando. assim, acho que ele está se referindo à classe de teste. Sim. Eu já vi org com limite de código, para você ter uma ideia, cara. Uma org de um É. banco aqui do Brasil, que ela tinha ela estava atingindo o limite da capacidade de código. Sim, acredite. Você tem, na verdade, É, limite de caracteres que você pode ter dentro das suas classes, né, no montante como um todo, e esse banco estava atingindo isso. Então foi para necessário contar um abrir um chamado papiro. na Salesforce para conseguir aumentar esse limite e seguir o É, trabalho, né? cara, eu acho que, assim, pensando em todos os limites do CRM, acho que assim, acho que é impossível de bater todos ao mesmo tempo. Mas é possível que tenha orgs que batem o limite, aí façam uma correção, bate em outro limite, faça a correção, bate em outro limite, faz a correção. Com o tempo que ele tem na org aí, com certeza isso deve acontecer. Mas assim, É, atingir todos os limites do alguns, CRM ao mesmo tempo, alguns acho que é. é difícil. Alguns limites do Salesforce, eles são baseados em números de usuários, né? Então isso Sim. faz com que alguns limites, não são todos, mas alguns limites se tornem de forma que você tem um crescimento orgânico. Ou seja, se eu tenho lá, um exemplo é Firestore, né? Você tem um limite X de Firestore, mais do que você comprou lá, mas conforme você vai aumentando os usuários, o seu Firestore vai aumentando também. É pouco, se não me engano, a última vez que eu vi era 200 mega por usuário, mas de certa forma, conforme você vai tendo mais usuários, e eu acho que
esse 200 MB deve variar um pouco de contratação, de licença, enfim. Mas conforme você ia expandindo, você ia aumentando esse número. A mesma coisa para chamada de API. Chamada de API, conforme você vai tendo usuários, né, se você aumenta o número de usuários da sua org, você acaba aumentando alguns limites. Então, dependendo do tamanho da sua org, pode ser que você não esbarre em certos limites por conta disso. Porque o limite ele vai crescendo gradualmente conforme a sua empresa vai crescendo. Né? A pergunta dele é, se eu não sabia, limite de código por classe, é isso mesmo? Não é o código por classe, ele é a quantidade de código que você pode ter na sua org. A quantidade de caracteres de código que você pode ter na sua org. Eu não lembro o número exato, eu sei que é 3 alguma coisa, ou é 3 milhões, ou é 300 mil, eu posso ver e depois trazer aqui para vocês, mas existe esse limite. Bom, pessoal, então, por hoje, o que a gente queria passar para vocês façam o seu Source Optimizer, acho que vocês vão, de certa forma, surpreender com a qualidade da org que vocês estão trabalhando, tá? Como eu falei, isso não gera impacto, a única pré-req é que você seja um administrador. Então, você sendo um administrador, quando você entrar no setup, se você jogar Optimizer, você já vai encontrar esse step para você fazer. É bem simples. Você vai clicar, ele vai abrir uma tela de login, assim como você loga no Workbench. Você faz o login em sandbox ou em produção, e ele vai ter uma tela com um botão azul para você clicar. E depois de uns 20 minutos, o último teste que eu rodei demorou 20 minutos, vai depender, óbvio, do tamanho da org, a quantidade de dados que tem lá dentro, mas em média eu diria que uns 20 minutos, você vai receber um e-mail então detalhado com a qualidade da sua org. Fortemente recomendo que você faça isso. Isso aí. Esse limite de código, ou alguém faz algo muito errado, ou as regras são muito... Acho que tem Com um certeza. pouco dos dois casos, viu, William? Sim. É fácil a gente ver código errado por aí, infelizmente. E dependendo do negócio, como eu falei, nesse caso era um banco, então a regra de negócio deles era enorme. Uma quantidade absurda de código, de integração, e isso, de certa forma, consome bastante código, né? Então eu sei que eles esbarraram nesse limite, não foi uma vez só não, tá? Eles esbarraram, o seu esforço aumentou, e logo depois eles esbarraram de novo, tá? E hoje eles estão, esse mesmo banco está no processo de migração de Classic para Lightning, então acho que isso vai aliviar um pouco a barra deles. Né? Vai componentizar, acredito que diminua o código bastante. Essa é a ideia. Bom, pessoal, obrigado a todos que estiveram até aqui, e a gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau. Firmeza, galera. Tchau, tchau.